começar a contar essa história, começo com você, Ernesto, porque a defesa de Emanuel Sponton publicou uma nota afirmando o seguinte: houve perda de prazo legal no âmbito da direção da Casa Legislativa, jogando no colo do Rafael De Angeli, resultando na preclusão do processo. Preclusão? O que é preclusão? É a extinção do processo. Uma divergência no prazo de notificação é que fundamenta a tese da defesa. Explica, Ernesto. A defesa do Emanuel Sponton, do Progressistas, alega que houve perda de prazo legal para decidir sobre a sua cassação, com base na denúncia de que ele operava um esquema de rachadinha em seu gabinete na Câmara Municipal de Araraquara. O assunto movimentou os bastidores da política araraquarense desde que o fato foi revelado no Jornal da EP desta quinta-feira, dia 14. A sessão extraordinária que pode definir o futuro político do parlamentar está agendada para a próxima segunda-feira, dia 18, data limite dentro do prazo considerado até agora pela Câmara. Rafael De Angeli, o presidente da Câmara, tem sido criticado por segurar o relatório no limite do prazo, que poderia ter ajudado na estratégia da defesa. Segundo os advogados de Sponton, a data limite seria ontem, e com isso houve a preclusão do processo, ou seja, traduzindo, perda do prazo previsto na legislação para a votação do projeto de decreto legislativo que trata da cassação do mandato por infração político-administrativa. Quando a defesa divulgou essa informação ontem, muita gente disse: então por isso que o Rafael De Angeli segurou o processo, e aí ele foi colocado no centro da questão, né? Se levantou dúvida sobre a condução do Rafael De Angeli em relação a isso, porque o relatório foi entregue, acho que foi no dia 23 de julho, foi isso? No fim de julho. No fim de julho, então ele já estava com isso em mãos, recebeu a agenda. Dá 10 dias, vou marcar daqui 10 dias, os vereadores têm 10 dias para estudar o caso, porque tudo que já tinha acesso à questão da rachadinha, eles tiveram. Se bem que hoje, daqui a pouquinho, eu vou contar mais algumas que eles não sabem porque o Sponton escondeu, mas nós vamos contar o que ele escondeu, né? Porque ele não queria comprometer-se ainda mais. E aí o De Angeli ficou no centro do processo. Nós temos até aquilo que a defesa está alegando sobre o instante da notificação. Porque o que o advogado está dizendo? Eu recebi um e-mail no dia 16, então a notificação conta a partir do dia 16. Mostra a imagem aí do e-mail enviado pela Diretoria Legislativa. Tá lá, Diretoria Legislativa, data 16 de maio, para o Emanuel Sponton. É a presente para notificar o vereador Emanuel Sponton para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia. Foi enviado esse e-mail pela Diretoria Legislativa, o Valdemar Martins Mendonça, diretor legislativo da Câmara de Araraquara. Tá lá, dia 16. O que o Valdemar está dizendo? Dia 16, eles não deram ciência de recebimento no e-mail. Tinha aviso de recebimento. E eles não deram essa ciência, eles não notificaram o recebimento. E você só pode considerar que a pessoa foi notificada a partir do momento que ela dá ciência. Então, o Sponton apareceu na terça. Dia 16 foi de uma sexta, apareceu na terça, dia 20. Quando ele chegou na Câmara, fizeram ele assinar, dia 20. Então, a partir do momento que ele assinou, está notificado. E a Câmara passou a contar este dia 20. Então, no prazo do dia 16 venceu ontem, o prazo do dia 20 de maio vence segunda. Então, é isso que a defesa está divergindo da direção legislativa. Se bem que ontem, no fim da noite, a própria Casa Legislativa está dizendo, olha, mesmo no dia 16, como era uma sexta-feira, o prazo passa a contar no próximo dia útil, que foi na segunda-feira, dia 19, cujo prazo termina no próximo domingo. Então, terminando no domingo, conta o próximo dia útil. Mesmo assim, a diretoria legislativa encontra argumentos jurídicos. Pode levar a questão para a justiça. Tem mais uma questão, Luiz Antônio, porque eu acho que está na nota. Tinha 10 dias para apresentar a defesa prévia e o advogado do Emanuel Sponton não contou do dia 16. Ele contou do dia 20. Contou do Mas dia aí 20. Talvez já fizesse parte da defesa. Vamos seguir o prazo do dia 20. Mas aí ele colocou fora do prazo. Vamos seguir no dia 20 para eles não perceberem que eu vou pedir depois o dia 16. Aí faz parte da estratégia do jogo de cena dele. Então é essa disputa que está em curso. Fernando, a Câmara está rebatendo essa tese e você tem aí a versão da Câmara sobre
a situação. Afirma que o prazo para finalização termina na próxima segunda. A Câmara de Araraquara rebateu a versão de defesa do vereador Emanuel Sponton de que a comissão processante expirou o prazo para a votação desse relatório. Segundo a nota do Poder Legislativo, o processo que apura a denúncia contra o vereador encontra-se dentro do prazo legal. Nos termos desse decreto-lei, o processo deve estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. A efetivação dessa notificação ocorreu no dia 20 de maio de 2025, portanto foi uma terça-feira, data em que o acusado, o vereador Manuel Sponton, assinou e datou de próprio punho cópia da notificação atestando o seu recebimento. E dessa forma, os 90 dias legalmente previstos se encerram na próxima segunda-feira, dia 18 de agosto. A Câmara defende que a contagem do prazo não se iniciou no dia em que o e-mail de notificação foi enviado. Esse e-mail chegou no dia 16 de maio, uma vez que não houve qualquer confirmação do recebimento e de leitura ou manifestação do acusado que registrasse de forma inequívoca a sua efetiva notificação. De qualquer forma, se tivesse o Rafael De Angeli seguido nossa sugestão, nosso conselho, e de outros vereadores que o procuraram para isso e colocado a questão em discussão em outra data anterior, nada dessa lambança não teria acontecido. Esse imbróglio que traz aí uma certa dúvida em cima do presidente da Câmara, né? O Rafael disse que vai realizar a sessão. O Fernando vai ler a nota do Rafael na íntegra, que foi uma nota muito dura. Ele disse que vai realizar a sessão, a não ser que a justiça o impeça, porque muito provavelmente, de posse dessa divergência, dessa tese, o advogado vai tentar uma liminar para barrar, impedir a sessão na próxima segunda-feira. E tem mais também, né? Agora com essa notícia, com esse furo que você está trazendo aí, esse levantamento que você fez e acabou apurando que também escapou dos limites da Câmara, a rachadinha, quer dizer, o vereador que votar contrário a isso tem que apanhar de cinta na bunda, né? Mais do que isso, cada um vota do jeito que quiser, mas pelo amor de Deus, só faltava isso. Como é que você vai olhar na cara do seu filho, na cara da sua mulher, diante de um quadro como esse? Baseado nas coisas novas que o Luiz vai trazer daqui a pouco, eu levantei que é perfeitamente possível você reabrir a comissão. Mas não precisa, só caçar. Não, vamos supor, estourou o prazo, abre-se a comissão novamente. Sim, mas põe uma nova data. Puta desgaste, encheção de saco pra todo mundo. Sim. Sabe? Tenham decência, vão lá e votem a questão, cumpram os prazos. Não se descuidem disso. Só faltava ter que reabrir. Aí mais 30 dias pra publicar, mais 30 90. dias pra ouvir, convoca todo mundo. Vai quase na próxima eleição vai acabar. Tem a santa paciência, né? O cara comete um crime, confessa, devolve dinheiro e os caras não tomam vergonha na cara de decidir logo, inclusive seu promotor também. Fernando Ferreira, a nota do Rafael De Angeli, que ficou condoído e até declarou voto, não é isso? Exatamente, nota longa, diga-se de passagem. Vamos lá. Diz o seguinte a nota do Rafael. Desde o início do processo contra o vereador Emanuel Sponton, procurei manter a sobriedade e o equilíbrio, permitindo-lhe exercer a ampla defesa e o contraditório, em conforme com a Constituição Federal. O vereador Emanuel foi notificado dia 20 de maio e, visando a evitar qualquer nulidade, preferi deixar a votação para o último dia, visando a evitar futuras alegações de cerceamento de defesa. Tudo feito conforme orientação da equipe técnica da Diretoria Legislativa, formada por profissionais concursados e competentes com mais de uma década de experiência na administração pública. Fui informado na manhã desta quinta-feira que o vereador Emanuel Sponton considera que o prazo está encerrado e, diante disso, ingressará com um pedido de nulidade do seu processo de cassação. É bastante sintomático que alguém que já assumiu a conduta mediante um acordo de não persecução penal junto ao Ministério Público agora busque nulidades para tentar evitar uma cassação iminente, ao invés de tentar provar a sua honestidade. Durante todo o tempo, parte da imprensa tentou me vincular às ações de Emanuel, querendo manchar a imagem desse vereador eleito com mais de 4 mil votos. Mesmo eu tendo declarado junto ao Jornal da IP que votaria pela cassação do vereador Emanuel, continuaram a me difamar e criar inverdades. Tudo na tentativa de me atingir.
Nesse momento, cumprindo o meu papel de presidente, informo que está mantida a sessão de votação de cassação do vereador Emanuel para a próxima segunda-feira e que, conforme já havia antecipado, votarei favorável à cassação e, havendo 12 votos, será dada posse ao primeiro suplente do Progressistas, o vereador João Clemente. A nulidade alegada pelo vereador Emanuel não será reconhecida por mim, tampouco pela diretoria legislativa da nossa Câmara de Vereadores. A sessão somente será cancelada se houver ordem do juiz da Vara da Fazenda Pública de Araraquara, o que não se acredita ante a fragilidade argumentativa do vereador Emanuel. Bom, tá aí o De Angeli, que viu no centro de uma acusação de ser conivente com tudo isso, com essa estratégia da defesa do De Angeli. Só quero do Sponton. Só quero rebater uma coisa aqui, Madá. Ele diz o seguinte: durante todo o tempo, parte da imprensa tentou me vincular às ações do Emanuel. O senhor se vinculou às ações do Emanuel. Foi o senhor que subiu na tribuna da Câmara quando este jornal fez a denúncia e disse: ele é meu amigo, eu tenho certeza, eu confio que ele vai provar a inocência. Foi o senhor que disse isso. Foi o senhor que disse isso. E foi o senhor que estava num grupo de WhatsApp no dia da votação da comissão processante, recebendo ordens do Guidolin para dizer: olha, bota aqui agora, não, seu Michel, posiciona aqui, não sei. O senhor recebeu ordem, o senhor articulou para a defesa do Sponton dentro de um grupo criado pelo Sponton. Não foi um grupo criado pelo Guidolin para discutir os projetos do dia como vocês tentaram justificar. Foi um grupo criado pelo Sponton para traçar nas costas do Michel Cari, que não vai estar segunda-feira, não sei porquê, né? Como que seria essa votação. Foi o senhor que se posicionou do lado do Sponton, não fomos nós que o colocamos, foi o senhor que se postou lá. Foi o senhor que pegou o relatório da comissão processante, colocou na gaveta e deixou para os 45 do segundo tempo. Agora vem dizer que estão tentando me vincular ao Emanuel Sponton? Tem dó, né? Agora tem uma coisa, né, Luiz Antônio? O que nós fizemos foi nada mais nada menos tirar a dúvida da nossa cabeça, porque ele colocou um ponto de interrogação na nossa cabeça. Por que não colocou no dia 12 para votação? Lembra que a gente coloca no dia, deixar para o último dia é muito arriscado, pode acontecer um incidente e tal, e tudo isso se perder. Aí tem que abrir uma nova comissão. E já que ele ia colocar numa extraordinária, Madalena, ele alegou que no dia 12 tinha que votar o negócio do Balda lá, né? Da suspensão do Balda. Votar essas duas? No dia seguinte. Qual que é o problema de votar essas duas num dia só também? Olha, eu acho que foi pressionado pelo prefeito, pelos assessores do prefeito, pelo partido dele talvez, e tentou empurrar com a barriga para deixar. Ele ficou irritado agora com essa nota aí, porque ontem colocaram em dúvida a sua possibilidade de estar realmente participando do acordão. Então, quer dizer, então ele caiu fora dessa, porque, na verdade, talvez até mesmo o pessoal do jurídico da Câmara já tivesse o alertado: olha, faça isso antes, mas ele resolveu encarar e deixar para o último minuto. É isso. Agora, o Emanuel Sponton, quando enviou o acordo de não persecução civil para a Câmara, ele omitiu parte desse acordo. Há informações que ele não queria que os vereadores soubessem. Essas informações estão aqui. E você, ouvinte da EP, vai saber a dimensão da rachadona de Emanuel Sponton. Aí Luiz Antônio vai mostrar esse documento que o Luiz conseguiu ontem e mostra que realmente a coisa extrapolava os limites da Câmara Municipal. Chegava na Prefeitura Municipal e os assessores também tinham que participar da rachadinha que virou rachadona. O Emanuel Sponton e a sua defesa não apresentaram à comissão processante a totalidade do acordo de não persecução penal. Esconderam da comissão processante os detalhes que eles confessaram à justiça. E nós vamos contar para você quais são esses detalhes que mostra, como Madalena disse, que a rachadinha na verdade é uma rachadona. Vereador Emanuel Sponton está aqui. O acordo tem por objeto a reparação dos danos causados ao erário em razão da solicitação e do recebimento indevido de recursos públicos pelo vereador, decorrente da retenção mensal de parcela da remuneração de assessores legislativos, prática conhecida popularmente como rachadinha. Estou lendo trechos do documento e vou ser bem breve aqui, tá? Considerando que foram colhidos elementos de convicção que demonstram com a segurança necessária
que o investigado solicitava e recebia de seus assessores nomeados a devolução de parcela de suas remunerações mensais, considerando que a conduta imputada ao investigado configura, em tese, atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, resolve promover o acordo. E o que foi revelado nesse acordo? Que entre os anos de 2021 e 2023, pelo menos, solicitou de suas assessoras Eliane Aparecida Pereira da Silva e Taína Joia Macedo a devolução de parcela de suas remunerações, cujo valor, atualizado até o mês de maio de 2025, chega à quantia de R$ 43.858,91. Dessas duas, R$ 43.000. Constatou-se que as devoluções foram efetuadas via sistema Pix em favor do próprio investigado ou de sua genitora. Os fatos estão, diz o MP, inequivocadamente demonstrados. Mas houve mais. O investigado, da mesma forma, efetuou a solicitação ao assessor Murilo Gonçalves. Este não aceitou o apelo, conforme disse aqui o jornal da EP. Esses três, você vai me dizer, Luiz, já conhecemos isso, não tem novidade, mas foi além. O investigado efetuou a mesma solicitação ao seu assessor Joy Marques Santos Gomes. Este prestou seus serviços ao vereador investigado de janeiro a setembro de 2021. Emanuel Sponton foi eleito em 2020, tomou posse em janeiro de 21 e já ali efetuou o recebimento de 50% da remuneração do Joy em 3 oportunidades, totalizando R$ 6.000, devoluções que foram efetuadas em dinheiro. Segundo o assessor, a solicitação teria sido efetuada com o intuito de ajudar o investigado a quitar dívidas decorrentes de sua campanha eleitoral. Por fim, efetuou um Pix ainda no valor de mais R$ 1.180 em favor da genitora do vereador. Esta última solicitada em prol da associação do bairro. Os valores devolvidos pelo assessor Joy, totalizados até maio, totalizam R$ 9.106,69. O investigado apresentou, e essa é a novidade, a relação de valores recebidos por outros assessores. E aí a gente sai da Câmara e vai para a Prefeitura. Gabriel Terrabuio, R$ 1.055,87. Gabriel era comissionado da Prefeitura. Eu apurei que ele foi gestor de projetos no ano de 2024 na Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. O Gabriel substituiu o Felipe Eduardo Messora dos Anjos, que também foi comissionado na Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. O Felipe devolveu a Emanuel R$ 5.363,66 durante o período em que lá esteve. O Lincoln de Almeida está na Secretaria de Comunicação, agora em 2025, foi nomeado dia 7 de janeiro. Devolveu ao Sponton R$ 214,83. Vale lembrar, o Lincoln assumiu em janeiro, em março nós denunciamos a rachadinha aqui. A contribuição, obviamente, parou ali. Deve ter feito um pagamento, uma devolução. Valdemir Juvencio Pereira Júnior. Ao todo fez depósitos no valor de R$ 5.024,97. Assessor legislativo. Valdemir foi da gestão do mandato anterior e está no mandato atual. Fica convencido ou conveniado o valor por estimativa de R$ 65.000 para devolução aos cofres públicos. Portanto, foi esse o montante movimentado por Emanuel Sponton, dos seus assessores e dos indicados por eles para o Poder Legislativo. Então ele vai ter que devolver, pelo acordo, R$ 65.000, vai ter que devolver também uma multa civil de mais R$ 65.000, totalizando R$ 130.000 em 24 parcelas de R$ 5.400, mais ou menos,
por mês, 24 parcelas de 5 mil e poucos por mês. E aí também tem as proibições políticas, né? O Emanuel fica proibido de se candidatar às eleições, preservado o mandato político em curso. Ele não pode se candidatar em 2025, que não tem eleição. Em 26, que só tem para deputado, ou senador, ou governador, ou presidente. E 2027, que também não tem eleição. Em 2028, ele está limpo, leve e solto para voltar aos seus direitos políticos. Ele não pode, nesse tempo, 25, 26 e 27, exercer cargo, emprego ou função em qualquer nível da administração pública, inclusive na assessoria parlamentar, nos próximos 3 anos. Então, agora eu estava fazendo os cálculos aqui, né, de pessoas que ganham aí de 3 a 5 mil reais, a quantidade, o que isso impacta no dinheiro que certamente saía da mão do trabalhador para o Emanuel Sponton. Muita gente diz, mas o cara também foi conivente, a pessoa que aceitou isso. A pessoa está desempregada, sabe? Recebe uma proposta dessa. Então a pessoa acaba sendo conivente, não porque ela é desonesta, mas conivente pela sua necessidade. Quer dizer, devolva o dinheiro para o vereador para que ele possa continuar sendo eleito, fazendo as suas manobras, e a gente tem que sustentar. Você pensa que a pessoa faz devolução alegre? Eu acho que não. Porque eu vejo aqui em Araraquara, por exemplo, assessores de deputados ganhando uma nota lascada, 20 mil, 10 mil, 15 mil. Vamos lá saber se não tem devolução também para os titulares. Porque não fazem nada. Tem assessor que não sai de Araraquara, fica em Araraquara, não sai daqui, vai só lá para assinar o ponto no final do mês e receber o seu salário. Então, quer dizer, Luiz Antônio, é uma questão muito grave, muito séria, e a gente tem realmente que denunciar. Agora, com tudo isso em mãos, se a Câmara Municipal de Araraquara disser o seguinte, olha, mas sabe, ele já pagou o crime que cometeu, eu acho que é um absurdo, né? Madalena, é um absurdo, né? Porque a última vez que o Emanuel Sponton esteve aqui, ele disse, foi a Eliane que me procurou, que ela queria colaborar, lembra que ele disse isso? Ela queria colaborar com o meu projeto, ela me procurou e eu aceitei. Quer dizer, então, que ele tem a sorte de ter sido procurar por 8. Todo mundo, né, no seu gabinete ou fora do seu gabinete, quis colaborar com o projeto dele. É muito difícil, Sponton, acreditar, sabe, numa questão como essa. Você pedia mesmo e talvez negociasse. Isso aqui ganha menos, 3 mil reais, uns 200 por mês, tá bom. Você ia negociando e você assumiu, ao Ministério Público, você assumiu que era para quitar a dívida de campanha. Assessor não tem que pagar a dívida de campanha. Isso é crime. Isso é crime. E é curioso, né? Porque aí você aceita a devolução do dinheiro, mais de 5 mil por mês durante 2 anos, que se ele não for cassado, ele vai pagar o quê? Com dinheiro público. Nós vamos pagar a devolução do dinheiro que ele desviou, que já era nosso. Porque o salário de vereador, né, é o salário que ele teoricamente usa para devolver o dinheiro. Então ele continua pagando, devolvendo com o nosso dinheiro. Se a Câmara não se escandalizar com isso, não vai se escandalizar com mais nada. Com mais nada. Então é isso que a Câmara tem que avaliar na próxima segunda-feira, no limite do processo. E só mais uma coisa que eu quero colocar aqui. O Sponton escondeu isso da comissão processante. O promotor também não quis compartilhar o teor do conteúdo com a comissão processante. Sabe por quê? Porque o promotor recolheu os 3 primeiros depoimentos dos 3 primeiros assessores, as 2 que contribuíram e o que não quis contribuir, e compartilhou isso com a Câmara. A comissão de ética chamou todos os vereadores para compartilhar esse conteúdo com os vereadores, porque era justo que todos soubessem do que se tratava e tivessem acesso às provas. A comissão de ética fez isso até com muito cuidado. Não mandou um PDF no e-mail de todo mundo para isso não vazar. Chamou individualmente os vereadores e mostraram ali na mão, sem que ninguém pudesse levar o documento para casa. O promotor disse que então houve uma quebra de confiança, que o documento que o MP compartilhou com a comissão foi revelado e a partir dali não compartilharia mais nada. Então, o MP não compartilhou esse documento com a comissão processante. Mas nós levantamos e chegamos lá e temos o documento em mãos, o que vem provar por A mais B que aqueles que trabalharam, aqueles que formaram vamos dizer, um grande conluio para tentar livrar o vereador, como é que estão com as suas caras agora? Segundo informações, o Pedrinho esteve lá, o Guidolin esteve lá, até o prefeito, segundo informações, também teve uma conversa aí com seus vereadores, né? O Marcelinho, que
ficou aí em dúvida. Ontem apareceu abraçado com o homem que ele estava dizendo que estava lhe pressionando a votar contrário. Quer dizer, com que cara vocês ficam agora diante de uma questão como essa? Vocês vão ser coniventes também? Vocês vão ser coniventes também com o crime? Eu espero que realmente a reunião de segunda-feira ela seja bem breve, porque não precisa ter muita história para se contar diante de um caso como esse. Ernesto e Fernando. Ô, Madalena, esse documento ele é muito importante porque cai por terra o último fiapo também de defesa que eles tinham. Foi uma coisa que aconteceu na legislatura passada, não pode implicar no meu mandato atual. O Luiz acabou de ler que, embora ainda seja pequena, porque foi pego logo no começo, graças à diligência e investigação do Luiz Antônio, que houve pagamento já em 2025. Então é uma coisa completamente absurda. E eu gostaria de dar uma puxada de orelha no próprio Ministério Público, que quando começou esse cheiro de que tinha gente indicada lá na prefeitura, eu falei, o Ministério Público está prevaricando. Se tem indícios de que a coisa se estica para dentro da prefeitura, isso você tem que ir atrás de tudo, cauterizar a ferida inteira. Não falar, não, vou passar uma régua até aqui, foi crime, depois não foi. Então, esses argumentos, o argumento do porquê não revelar o resto para a Câmara, a impressão que eu tenho é que todos os vereadores, inclusive da base, foram levados para um passeio, porque, sabe, não contaram tudo o que eles sabiam. O que eu espero realmente é que haja justiça. E eu já falei várias vezes aqui no programa, e eu vou assinar embaixo de uma coisa que o Luiz Antônio acabou de falar, que é o seguinte, não vamos caçar. Um vereador ganha aí 12, 13 pau por mês. Nós vamos ficar pagando, ele recebe então só 8 ou 7, que seja, que já é um belo de um salário, você que está aí do outro lado sabe, e nós, contribuintes, vamos ficar pagando essa multa até ficar tudo quitadinho e ele poder concorrer de novo daqui a 3 anos e meio. É uma coisa que ficou entalada na garganta e a Câmara precisa dar uma resposta para o bem da instituição. A instituição está sangrando desde março, todo mundo comentando, a gente acompanha as redes, eu vou tanto em gente a favor quanto gente que é contra o governo, eu leio absolutamente tudo que cai nas minhas mãos e a gente percebe que há indignação de todos os lados, inclusive de gente que apoia o próprio governo. Está na hora da Câmara realmente crescer nesse momento e mostrar que veio. Luiz, você sabe que eu já utilizei esse espaço aqui para dizer que eu tinha dúvidas com relação à cassação. Mas eu acho que diante desses fatos novos, eu acho que a gente se encaminha para mostrar uma realidade diferente. E seria muito ruim para a Câmara de Araraquara se a realidade diferente pela cassação não fosse adotada. Então se estabelece aqui uma condição bastante importante para que haja uma diferença em relação ao meu primeiro pensamento anterior. Agora, o que eu estranho é o seguinte, concordo plenamente com você quando você disse que parece que o Ministério Público foi meio light na sua colocação aí. Parece que houve um certo, vou usar uma palavra para todo mundo entender, um certo acochambro em alguns momentos aí para encaixar dentro dessa realidade. O que eu acho um pouco estranho, por exemplo, hoje nós estamos numa sexta-feira, a votação é na segunda-feira. O documento que você revela agora é um documento que parece que chega de última hora, ou seja, um documento que foi mantido trancado, guardado, escondido. Toda a Câmara teve acesso a esse documento que foi revelado? E se teve acesso a esse documento revelado, por que não se fez muita divulgação dele? Porque eu acho que ele é bastante abrangente. Ele coloca mais situações que até então não eram muito claras. Então, o que a Câmara tem em mãos agora é a possibilidade de dar uma resposta para a sociedade de Araraquara diante de um caso bastante grave, que não ficou somente num determinado momento da administração, mas extrapolou ainda o prédio da Câmara. Então, acho que segunda-feira vai ser um dia extremamente importante para que a Câmara possa dar uma resposta eficiente. Só mais um comentário também, viu, Fernando? É interessante que o Ministério Público parece que perdeu o faro. Porque o Emanuel Sponton vai lá e diz que pediu para o assessor disse, ele pediu para dívidas de campanha. E eu paguei. E aí você vai na campanha do Sponton, já temos essa foto, eu acabei de fazer isso aqui no Divulga Can. Você tem dívida de campanha, essa dívida tem que ser declarada. Porque pode sobrar uma dívida lá e você oficialmente, dentro dos trâmites legais, você paga.
Aí você vai na campanha, na declaração, na prestação de contas da campanha do Sponton, se tiver imagem, já podemos exibir, por favor. Total de despesas, essa é a declaração de 2020, R$ 8.628,35. Total de despesas contratadas, R$ 8.628,35. Bateu, né? Despesas contratadas, não teve dívida na declaração de campanha. Promotor, então, quer dizer, então a dívida paralela, Caixa 2, tem um monte de coisa que poderia ser aberta aí e as informações não batem. Então é um escândalo atrás do outro. Você vai puxando o novelo, por isso a pressa de fazer um acordo de não persecução penal, para evitar que isso tudo seja desbaratinado pela justiça. É quase uma declaração de Caixa 2. Bom, então está aí o resultado de uma situação como essa. Agora, se houvesse um acordão, ou se estaria em curso um acordão, eu creio que com esse furo que a gente acaba dando, esse acordão deve ter terminado nesse momento. Tá bom? Eu acho que cada vereador, porque acho que todos os vereadores estão ouvindo, né? Então, eles estavam sabendo desse documento, então nós temos documento. Então agora eu acho que é realmente começar a sessão na segunda-feira, 5 minutos, eu creio que cada um deu o seu voto. Mas eles têm o Sponton tem 2 horas de alegação. Ele pode falar por 2 horas. Por 2 horas. Deixa-o falar. Toma um cafezinho, escute-o, né? Dê esse direito a ele de explicar tudo isso, né? Inclusive levem a gravação do programa, né, e pergunte, né, dos termos que ele combinou, que ele acordou com o Ministério Público, que ele não apresentou a vocês. Deixe falar, né, das 10 da manhã, 2 horas a meio-dia. Os vereadores falam, às 2 da tarde se resolve a questão. Alguma coisa a mais? Acho que não, né? Tá aí, portanto, esse é o Jornal da IP e prova o porquê a nossa audiência é massacrante. Muito obrigado pela sua confiança em nosso trabalho, porque nós não decepcionamos você com o trabalho jornalístico. Jornal da